Sobre Deus está no controle de todas as coisas, né? Essa mensagem não é uma continuação da mensagem de quarta-feira, mas é a única mensagem que você pode ter faltado quarta e vai entender ela toda domingo. Mateus 13:17. Mateus 3:17. Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus capítulo 3, versículo 17. Se toda a igreja encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: e uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Oremos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, continuamente na Tua presença, Deus. Venha, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor, através do Espírito Santo, nos confortar, ó Deus, com esta mensagem, e creio, ó Deus, que é dirigida totalmente, Senhor, Senhor, com esta igreja, Senhor, capacita-me, capacita os irmãos, ó Deus, que através do Espírito Santo possa entender, ó Deus, aquilo realmente que é o Deus revelar para nós. Assim, usa-me, que neste momento, Senhor, venha assim excluir, ó Deus, de mim o meu ego, o meu orgulho, tudo aquilo que eu acho, Senhor, tudo aquilo que eu penso, Senhor, que eu sei, mas não sei de nada. Assim, ó Deus, venha me usar e abençoar esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que uma das ciladas mais astutas e ferozes de Satanás tem sido a tentação, né? Eu não sei como cada irmão aqui tem ministrado as tentações que têm batido na porta dos vossos corações, né? Quarta-feira eu fazia toda a medição da vida espiritual com base na minha vida. Como nós, como crentes, como nós estamos ministrando as tentações que nos é colocada no cotidiano de nossa vida. Nós vamos ver no contexto que o nosso mestre Jesus, ele foi tentado, né? E ele nos deixa aqui armas, posso dizer assim, armas especiais de como vencemos essas tentações. A tentação, irmãos, ela vinda de Satanás é realmente para nos colocar na lama. Deus, ele não tenta, está lá em Hebreus. E creio que realmente Deus está no controle, que foi a leitura de hoje à noite, de Hebreus 4, né? 14 e 16, não foi isso? E fala sobre tentação, né? Para você ver a coincidência. Irmãos, Jesus estava aqui na terra e uma voz vinda do céu disse a ele assim: Este é meu filho amado, né, em quem me comprazo. Será que Satanás não assistiu? Isso aí é ouvir depois? Assistiu. Deus tem dito para nós que nós somos seus filhos, né? Inclusive na sua oração modelo do Pai Nosso, ele diz o quê? Livra-me da tentação. Será, irmão, se realmente nós temos sido vencedores nas nossas tentações? Irmão, vou ser sincero, vou competir por mim. Muitas vezes das minhas tentações eu caio mesmo, né? Caio mesmo, mas muitas eu consigo vencer. Mas irmão Marcelo, então por que o senhor vai pregar? Eu vou pregar porque nós sabemos aqui que não é um justo sequer. E quem não tem tentação ainda levanta o braço, né? O Marquinhos não tem tentação ainda, né? Mas tem bastante. Então, irmãos, o que acontece? O que acontece com o crente? Quantas vezes, irmãos, vocês e eu já fizemos o auto-julgamento? Quantas vezes eu mesmo me julguei ser menos aceitado na presença de Deus por causa do meu pecado? Quantos irmãos se sentem nessa circunstância, que é o pecado, se sente menos aceitável perante Deus? Levante a mão, eu acho que todo mundo, né? Eu creio que quando a gente pega, irmãos, o Espírito ele incomoda. Se você ficar persistindo, o Espírito que incomoda. Então,
Ou nós caímos em diversas tentações, nós nos sentimos o quê? Incapazes de estar na presença de Deus, incapazes de vir à igreja, incapazes sequer de abrir a boca para falar com Deus. Porque Satanás, ele te conduz à lama, né? E quando ele te conduz à lama, ele consegue realmente te lambuzar, é que vem um grande desfecho, né? É a zombaria. Nós vamos ver, irmãos, aqui que Jesus, ele passou um momento difícil, mais lá na frente. O que eu quero dizer, irmãos? Irmãos, a tentação, ela vem para não nos provar, mas para nos colocarmos em situações mesmo de desobediência contra Deus. Nós não temos que temer, irmãos, acima da medida, ou seja, acima daquilo que nós suportamos, as astutas invertidas da serpente. As suas astutícias são ardilosas e são penetrantes, né? Se você não estiver realmente focando a sua vida espiritual na palavra do Senhor, sutilmente Satanás o quê? Vai nos enganar. Então, a partir deste versículo, Satanás ele começa a fazer um emaranhado de situações, ele se aproveita da situação que Jesus está passando, né? E com aquela situação que Jesus está passando, ele tenta de uma forma sufocar o nosso mestre. Jesus, irmãos, precisava ser tentado, porque ele é o que? Estava na forma humana. Deus não tenta ninguém. Veja que Deus não tentou Jesus, foi o próprio Satanás. Vamos ver aqui, irmãos, em Mateus, que vai ser a chave da nossa mensagem, Mateus capítulo 4, versículo 3 a 4. Diz assim: alguém pode ler, por favor, em voz alta, tá, irmãos? Mateus capítulo 4, de 3 a 4. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Veja só, irmãos, é um versículo tão singular, mas é tão profundo, né? Eu fico analisando, irmãos, o propósito pela qual o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para que fosse tentado, para que nós, irmãos, pudéssemos compreender este fato aqui, que o diabo, que Satanás, ele jamais e ele nunca cessará de se opor contra Deus e contra os seus filhos. Este versículo, irmão, é chave. Então, nós temos que ter em mente que Satanás jamais e nunca vai cessar de se opor contra você e contra mim. Ele é o pai da mentira. É o pai da mentira. E continuamente, meus irmãos, por um meio ou por outro, ele vai o quê? Está tentando nos afastar de Deus através do quê? Da desobediência, tentando nos conduzir de uma maneira diferente daquela que Deus quer, ou tentando nos provocar o quê? Uma blasfêmia contra o nosso próprio Deus. Se nós formos aqui, irmãos, olhar o contexto, onde está escrito na palavra do Senhor que transformar pedra em pão é pecado? Onde está escrito? Em lugar nenhum. Não é pecado. Não é pecado transformar a pedra em pão. Também, como não é pecado, Jesus saciar a sua fome. Não é pecado. Então, olha o que é interessante, irmãos. O bagulho vai começar, né? Não é pecado, meus irmãos, transformar as pedras em pães, ou muito menos o que? Matar ou saciar a fome. Eu creio, irmão, que essa tentação que Jesus passou, ela foi muito mais sutil, muito mais perigosa e muito mais espiritual. Os irmãos sabem onde pisa aqui. Cada um sabe onde é a sua feridinha, que Satanás sabe realmente dar o golpe mortal. É por aí que entra a tentação. Então, meus queridos, não é pecado desejar tudo isso.
Mas o que acontece é que Satanás, ele já tinha ouvido antes o que? Esta declaração que nós temos lá em Mateus 3,17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Satanás, ele estava se referindo a esta voz. Qual voz? Jesus ouviu dos céus Deus dizer: este é o meu filho amado. Então, meus amados irmãos, o objetivo de Satanás, através da tentação na nossa vida, é nos levar ao quê? No caso de Jesus Cristo, era levar Jesus Cristo a desespero. Porque qual é a situação aqui, irmãos? Na tentação de Jesus, como eram as circunstâncias que Jesus se encontrava? O nosso mestre estava 40 dias o quê? 40 dias sem comer, irmãos. Você consegue ficar 2 dias sem? Você consegue ficar 1 dia sem o almoço? Não. O nosso organismo, irmãos, ele reage de maneira diferente. Uns dão tremelique, outros desmaiam. Jesus estava 40 dias sem o quê? Sem comer. E ele foi levado ao quê? Ao deserto. Então veja só como Satanás é astucioso. E muitas das vezes nós somos filhos de Deus. Através das circunstâncias da nossa vida, nós somos levados a duvidar de nosso Pai Celestial. Então, o objetivo de Satanás é fazer brotar no coração de Jesus uma desesperança. Satanás já fez isso com você? Já fez isso comigo? Sempre, irmãos. Ele nunca e jamais cessará de se opor, né? Este, irmãos, é o real significado desta tentação. Eu tentei aqui, irmão, transcrever nas minhas palavras, tá? Nós vamos fazer 2 personagens. Satanás aqui e Jesus aqui, né? Satanás diria, dessa mesma forma como eu vou falar: Jesus, tu não és o Filho de Deus? Eu acabei de ouvir que uma voz veio lá de cima e disse: tu és o Filho de Deus, no qual ele se compraz. E aí, Jesus, o que tu vai fazer agora? Não vão te julgar louco ou um doido, sem juízo, se creres em tal promessa? Quantos creem aqui na promessa de Deus? Quantos vivem na promessa de Deus? Digo amém. Amém. Pois é, vamos chegar lá na frente, porque nem só de pão vou me viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Satanás já chegou logo assim, atacando Jesus desta maneira: Jesus, Jesus, onde estão os sinais deste amor? Cadê teu Deus? Na hora que tu precisas, cadê ele? É um dos argumentos de Satanás. Tu estás sem conforto. As criaturas do campo têm conforto, mas tu, Jesus, estás aí com fome 40 dias. As brutas feras do campo, elas caçam e têm alimento para si e saciam ainda sua fome. E tu, Jesus, olha a tua circunstância, olha a situação que tu te encontras. E Jesus calado. Tudo isso, irmãos, tudo isso está incluído. Se tu és o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Dessa frase eu estou construindo outras ideias. E ele diz assim: mas tu, Jesus, jejuas há 40 dias e 40 noites, sempre esperando algum alívio, sempre esperando o quê? Ajuda divina. Mas Jesus, eu tenho muita pena de ti. Só o que te resta são essas pedras duras do deserto. E Jesus olhava para as pedras, né? E eu pergunto: será que Jesus, no íntimo do seu coração, foi tentado? Quando nós vemos uma mulher bonita, a gente sente tentação, né? É normal. E a mulher também, não vamos esconder aqui que a mulher tem suas tentações também. A gente titubeia. O que é titubear? É vacilar, né? Passa uma mulher bonita, né? Passa uma mulher feia, ninguém olha. Mas se passa uma mulher bonita, todo mundo que sente aquela luz lá no fundo piscando, o desejo da carne. Isso é tentação. Mas eu pergunto: Jesus, ao olhar as pedras, irmãos, ele sentiu tentação em transformá-las em pão? A Bíblia não diz que não. Aí está a diferença. Jesus, sendo humano, irmãos, ele foi tentado.
foi tentado, mas é diferente da tentação que eu e você sofre. Porque quando a gente é tentado, a gente é tipo os passos do crime, né? Tem a cogitação, tem a preparação e tem a execução. Na cogitação você está no plano real aqui das ideias. Você imagina como vai assaltar aquele banco. Enquanto aquilo estiver aqui dentro da sua cabeça, não é crime. Os pensamentos não são crimes, eles são crimes depois de executados. A tentação é assim, a tentação não é pecado. E quando ela estiver no plano imaginário, você maquinando, eu vou pegar aquela mulher, né? Vamos dizer para a mulher, eu vou pegar aquele homem, né? Eu não sei se tem essa linguagem no meio da mulher. Isso, irmãos, não é, posso dizer assim, é uma tentação, mas que não é pecado, porque não houve execução. Jesus, Satanás, ardilosamente chegou pedindo que ele transformasse aquelas pedras em pães. E Jesus, será que Jesus realmente titubeou? Não, vou transformar, porque eu vou provar ele que eu sou filho de Deus. Olha só o que foi que aconteceu. Se Jesus, só o que tu resta aí para ti são estas pedras. Estas pedras do deserto. É a única provisão que tu tens, essas pedras duras. Se te glorias em teu Deus e crê verdadeiramente nessa promessa que foi feita, né? Ordena que isso aconteça, que venha transformar em pão. Mas, irmãos, eu usei essas palavras aqui, mas essas palavras elas não foram suficientes para expressar, irmão, o grande despeito que se escondia na palavra de Satanás ao ele dizer: transforma estas pedras em pães. Na verdade, o que Satanás estava fazendo aqui com o Filho de Deus era uma zombaria. Satanás estava zombando de Jesus. De quê? E da sua obediência. Era isso que Satanás estava fazendo, zombando de Cristo e da sua obediência. Então a conclusão do diabo, irmãos, era esta: tu não és um eleito de Deus, muito menos o seu filho amado. Quanto de nós não começamos a conversar com a serpente, como Eva conversou? E quanto de nós não começamos a indagar o nosso Deus, né? Por que isso está acontecendo? Será se realmente eu sou um filho de Deus? E você começa a fazer questionamentos, irmãos, que se você for realmente dar pano para a manga, você vai ser o quê? Sutilmente vai ser engordado pelas estratégias, pelas astúcias de Satanás. Porque só o que ele quer, irmãos, é o diálogo. E o diálogo é dois, ele está dizendo diálogo é dois. Só pode haver diálogo se houver duas pessoas. Um é monólogo, né? É um diálogo. Satanás ele precisa dialogar para conquistar o quê? O nosso coração. Então ele estava zombando do nosso mestre. Então eu quero dizer aos irmãos que Satanás, sempre que tiver a oportunidade, ele vai mover o quê? Vai mover todas as peças e vai se aproveitar das circunstâncias da nossa vida para nos levar a duvidar de nosso Deus Pai. Quantos já se sentiram aqui assim? Eu creio que todos passam por isso. Agora, irmãos, vejamos só. O que eu acho mais bonito é que Jesus, ele legaliza toda a palavra dele. Nós sabemos que o Código Penal diz assim: não há lei sem crime, não há lei sem anterior que defina, nem crime sem pena, combinação legal. Para que o homicídio exista, deve existir uma lei falando que matar é crime. Se não estiver na lei que matar é crime, então eu posso matar à vontade. Então, a lei ela jamais pode pegar no nosso braço se antes ela não falar sobre aquilo. O que eu quero dizer? Que Jesus, irmãos, ele usou a palavra para combater Satanás. Vamos ver aqui a resposta que ele deu. Qual foi a resposta que ele deu? Bem alto aí. Está no versículo 4, né? Não do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Isso. Agora vem a réplica de Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, se você analisar, Cristo não respondeu diretamente às palavras de Satanás. Olha como Jesus, ele foi maquiavélico, né? Posso dizer assim. Ele realmente ouviu, ordena aquelas pedras em pães, ele ouviu e viu que aquilo ali não soava muito bem. E ele não respondeu diretamente a Satanás: ordene que estas pedras se transformem em pães. O que foi que aconteceu? Jesus, percebendo que a astúcia e malícia sutis,
Jesus respondeu diretamente ao significado daquilo que Satanás estava falando, desconsiderando as palavras dele. O que foi que aconteceu, irmão? Satanás, ele ficou tão frustrado, que ele não conseguiu, e com vergonha, que ele não conseguiu nem replicar a lei. Veja que ele mudou. Se você for olhar logo embaixo, ele já mudou a estratégia. Ou seja, ali Deus, usando a arma, usando a própria palavra, né, conseguiu afugentar Satanás. Tiago 4,7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, vamos ver Jesus aqui à direita. O que será que Jesus quis dizer quando ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Irmãos, dá para tirar muitas coisas dessas frases que Jesus falou. Você elabora, Satanás? Alguém sabe o que é elaborar aqui? Trabalhar, né? Você trabalha, Satanás, para trazer ao meu coração dúvida, né? Dúvida com relação à promessa que Deus fez a mim, a qual ele disse que eu sou o filho amado dele, e que ele se compraz em mim. Satanás, tu trabalha para trazer dúvida ao meu coração. Satanás, tu é audacioso em afirmar que Deus não cuida de mim. Não é isso que ele coloca na nossa cabeça? Que Deus não cuida de nós? Olha só a estratégia. Ou seja, Jesus estava querendo dizer que nem só de pão todo homem vive. Ele estava querendo dizer o quê? Que as riquezas deste mundo, os bens corpóreos, os bens materiais, tudo isso não traz felicidade ao homem. Irmãos, não é o ter uma conta gorda no banco, ou seja lá qual for o banco, não é ter um banco com a conta gorda, ou não ter nada no banco, que vai te trazer o desespero final, que vai realmente dizer que tu não és o Filho de Deus. O Filho de Deus não deve se apegar a estas coisas. Era isso que Jesus estava o quê? Falando. De ter ou carecer da provisão carnal. Porque isto não é ensinado nas Escrituras. De que o Filho de Deus, ele vai ser o quê? Próspero e rico. Como estão pregando hoje nas igrejas por aí. Era isso que Jesus estava falando. Que tanto faz o Filho de Deus ter ou não ter, ele é Filho de Deus. Mas Satanás estava querendo pegar Jesus pelo capitalismo, pelos bens materiais. E Jesus disse assim: mas a vida do homem consiste em Deus e em suas promessas. Por isso que ele diz: nem só de pão, nem só de dinheiro a humanidade viverá, mas de toda palavra. Que palavra? Essa aqui, ó, que procede da onde? Da boca de Deus. Da boca de Deus. Era isso que ele estava querendo dizer, que o meu justo viverá pela fé. Jesus estava numa situação tão deplorável, 40 dias sem ingerir sequer um pedaço de pão. É muito deplorável, né? A fome que ele sentia. E Satanás sabia onde atacar. Satanás não sabe aonde nos atacar. Não se esqueça disso. E é nesse ponto onde ele nos ataca que nós realmente temos que fazer a defesa. Mas, irmão Marcelo, eu não consigo, né? Posso dizer, irmão, tenho minhas intervenções e eu choro por isso, porque não consigo superá-las. E às vezes o que me conforta é que Paulo diz: aquilo que eu não faço, aquilo que era para mim fazer, eu não faço, né? E aquilo que eu faço não era para mim fazer. E às vezes, quando a gente cai no pecado, cai no lamaçal, e vem o pensamento, né? Realmente tu és filho de Deus mesmo, está pecando, está fazendo coisas erradas, e você começa a entrar no questionamento: se meu Deus, eu acho que eu vou ter que aceitar Jesus de verdade, né? Isso é um caminho que Satanás usa de estratégia para com os filhos de Deus. Satanás sabe onde entrar, e aqui ele viu que Jesus estava com fome, né? Só que Jesus respondeu a ele que nem só de pão, irmãos. Por isso que o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho mentiroso, é o evangelho que está pegando as pessoas pela fome, né? Como Satanás quis pegar Jesus aqui pela fome. Ou seja, prometendo bens, prometendo lucros, prometendo saúde, uma vida realmente próspera. Não é isso. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Não é isso que Deus deixou para nós, né? Satanás, ele tenta vincular o amor e a misericórdia e a providência de Deus a ter ou não ter. Ah, Marcelo, está faltando pão lá na tua casa?
misericórdia de Deus? Cadê o amor de Deus? Ele sempre tenta vincular, irmãos, os dons perfeitos de Deus com a nossa situação real. Neste momento ele estava tentando vincular. Se Jesus realmente é filho de Deus, Deus é maravilhoso, Deus é amor, olha só a tua situação, né? Então, irmãos, Deus ele tem meios, irmãos, para alimentar, para manter e para preservar a igreja Batista Sião e a sua igreja que está na terra, ainda que ignorados, irmão, pela razão humana, né? Ainda que ignorados pela razão humana e contrários ao curso comum dessa natureza, aquilo que é pela lógica. Vejamos um povo que foi alimentado no deserto. Quem? Os hebreus. Israel, irmão, foi alimentado por quantos anos? 40 anos, irmãos, foram alimentados. E Satanás sabia disso? E Jesus estava 40 dias sem comer. Quem foi que ele preservou, irmão, no ventre do grande peixe? Jonas, o desobediente, mandou ir para Nínive. Ele disse: não, eu vou fugir desta missão hoje. Hoje eu vou para outra cidade. E lá aconteceu, e aí jogaram ele dentro do mar. E o que aconteceu? Um grande peixe engoliu. Não vou nem dizer baleia, diz que é um grande peixe. Engoliu Jonas. Mas mesmo assim, na sua desobediência, Deus foi fiel para com Jonas. E o que falar, irmão, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, do fogo da fornalha, né, irmão? Pela lógica, eles eram para ser consumidos. Quem aqui, irmãos, consegue ficar próximo a uma temperatura de 1000 graus Celsius? Ninguém, irmãos. A própria arma nuclear, a própria bomba atômica, quando os átomos se colidem, né, que ela libera aquela energia, quando ela vai se deslogando, o que acontece? A matéria vaporiza. A Bíblia diz que as órbitas cairão, né? Isso é um pré-anúncio da arma nuclear. Ninguém, irmãos, um transformador de porte, eu já tive essa experiência, quando explodiu, é horrível. Mais de 100 metros, você sente um calor. Quem dirá esses três aqui na fornalha? A razão e o homem natural, irmãos, não viu saída neste caso. Eu não via. Realmente não tem como ver uma saída para esses três aqui, naquela fornalha. A não ser o que? Destruição e morte. E julgariam que Deus havia retirado o seu cuidado dessas suas criaturas. Então, veja só. Então, irmãos, o que Jesus estava dizendo a Satanás? Que ele, Jesus e nós não devemos o que? Medir a verdade em favor de Deus pelo fato de ter ou não ter. Eu tenho um carro do ano. Sou filho de Deus. Tu não és filho de Deus. A lógica não é essa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aquela afronta: transforma estas pedras em pães. Hoje o Evangelho é contrário. Os pastores estão transformando as pedras em pães e estão esquecendo da palavra que verdadeiramente brota da boca de Deus. Está invertido. E mais uma vez, Jesus vem aqui e diz a ele: olha, Satanás, eu não meço a verdade em favor de Deus pelo fato de eu estar com fome ou não, mas pela promessa que ele fez a mim. Então, irmãos, seja lá qual for a tentação, temos o quê? Que viver pela palavra da sua boca, né? Eu vou já ser provado. Está sem pão lá em casa? Vai chegar o dia de eu estar sem pão na minha casa e vou ter que confiar o quê? Na palavra da sua boca. Era isso que Jesus estava ensinando com essa tentação. E ele diz aqui: ele é imutável. Também, irmãos, são a sua palavra e promessa. Então nós temos que ser fiel a Deus e se apegar fielmente, independentemente, irmão, do que possa vir externamente ao nosso corpo. Jesus, naquela situação, externamente ele estava o quê? Abatido fisicamente. Talvez olhássemos para ele e nós não reconheceríamos como Jesus, porque ele estava 40 dias sem ingerir alimento. Você vê que aqueles judeus no campo de concentração, irmãos, ficaram, desfigurados. Jesus ficou desfigurado nesta situação. E Jesus continua, irmãos, nesta resposta. Ou seja, Jesus foi capaz de discernir a astúcia e a investida de Satanás. E nós, irmãos, será que nós temos sido capazes de discernir as astúcias de Satanás? Muitas das vezes eu não consigo e caio.
E os irmãos? Será que os irmãos conseguem discernir? Caem também? Aí fica o questionamento, né, irmãos? Eu prefiro, irmãos, ficar com Paulo, né? O crente que tem luta, irmãos, esse é crente. O crente que tem luta, esse é crente. O crente que briga contra a sua carne, sabe? Aquela carne que realmente quer